Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional 1, Juventude também 1, que acaba de eliminar o Inter da Copa do Brasil lá na Serra Gaúcha. Aliás, mais uma eliminação. A gente já tá perdendo as contas de quantas eliminações o Inter sofre, quantas situações que o Inter tem quedas. Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Olha, campeonato perdido é o que mais se tem. Mas a verdade, gente, eu sei que futebol não é necessariamente um esporte de justiça, não é basquete onde o melhor sempre vence, aquela história toda, mas tem que ter alguma lógica. A gente não pode achar aqui que vai ter que ser sempre assim. Eu sei que você é torcedor que tá do outro lado me assistindo, torceu, pediu, tentou, e se tivesse classificado agora injustamente não estaria nem aí, ia estar dizendo, bom, tem muita coisa errada, mas pelo menos conseguiu a classificação. Só que seria injusto o Juventude fora, né? O Juventude foi melhor lá e foi melhor aqui. Né? O Juventude foi melhor no Beira-Rio e o Juventude foi melhor no Jacone. Ele foi melhor nas duas partidas cara, não tem como, na minha visão, dissociar isso. E é sobre esta situação que esse vídeo vai tratar. É óbvio que eu me quebrei na KTO, eu tinha brincado com todo mundo dizendo, vai ser 3-0 Inter, Alan Patrick, Mercado, até os líderes iam marcar, o Ener Valencia, até brinquei que o René podia marcar um gol, né? Porque estavam todos os principais líderes do elenco querendo a saída do Kudê, e aí eu achei que ia dar uma resposta. Obviamente não deu, me quebrei, fui mal lá na KTO, mas é assim que a gente faz na KTO, eu conto as ganhas, conto as perdidas, quando a gente acerta, quando a gente erra, porque lá é para entretenimento e para tu dar teus palpites. Se tu quiser ir na KTO, KTO.com, tem final da Copa América e final da Euro neste domingo, JB Filho é o código. Quando tu fizer teu cadastro, vai te perguntar, tem um código promocional? Tem, JB Filho, que é meu código. Vai te dar uma free betzinha já de entrada em cima do valor que tu colocar na KTO, beleza? Gente, vamos lá. Eu achava que os jogadores iam dar uma resposta, tá? A saída do Kudê e tudo mais, nem isso. Nem isso aconteceu. E o Inter cair numa terceira fase da Copa do Brasil é um absurdo pelo valor gasto, pelo investimento e pela estrutura e por tudo mais. Não é nível Globo, não é nível América, mas, poxa, é a segunda competição que o Roger Machado engole o Kudê, ou quem quer que seja, o Inter como um todo, porque na primeira partida foi o Kudê e nesse jogo foi o time do Kudê, basicamente. E a verdade é que todo ano a torcida tem uma decepção desse nível pra cima, né? Desse nível pra cima, seja, insisto, América, Melgar, Vitória, poxa, e tantas outras quedas. A do Fluminense foi dolorosa, mas tudo bem, tu perdeu pro campeão da Libertadores, tu perdeu pro Fluminense, é no Beira-Rio, tem tons dramáticos e tal, mas tu perde pra um grande clube. Nesse ano não, nesse ano é diferente. Né? E nesses outros anos, tu caiu pro Juventude num gauchão e cai de novo duas vezes. Tu tem, no mínimo, uma decepção por ano e aqui tá a grande decepção. Não chegar às oitavas de final da Copa do Brasil é amargo, é duro e é de, no mínimo, pensar. Porque toda hora tem alguém dizendo no Beira-Rio que estão revolucionando o futebol, que estão tentando fazer diferente. Cara, eu não vejo nada diferente do que outras gestões que gastavam muito e conquistavam pouco resultado no Internacional. Essa gestão que está agora, ela não baixou a dívida, como muita gente acha, a dívida está aumentando. Do ano passado saiu de 600 milhões para 650, a dívida está aumentando, o elenco é, sim, muito saudado porque é um elenco melhor, mas assim, tu não está conquistando o título com esse elenco, as decepções continuam acontecendo e tu nem está organizando a casa internamente. Então, no mínimo, tem que repensar. Especificamente sobre o jogo, o interino que o Inter colocou um time do Kudê em campo, né? Basicamente a mesma coisa, mesma situação. Rômulo e Bruno Henrique, os volantes, não tinha o Thiago Maia, recua o Fernando para a zaga, abre o Bruno Henrique para a esquerda, o Bruno Henrique para a direita, o Wesley na esquerda, talvez um Alan Patrick um pouquinho mais atrás e não tão atacante, com o Ener Valencia no ataque, mas ponto. E o primeiro tempo, vamos combinar, era pro Juventude ter feito 3-0. O Juventude tem uma bola na trave, tem um lance de cabeça na pequena área. Mas o Inter teve mais posse de bola. Mas o Inter tentou jogar mais, o Inter tentou até ser mais... Nada que justifique. Era pro Juventude ter vencido já na primeira etapa. O Juventude já podia ter feito mais na primeira etapa do que o gol. Antes do gol, tem uma bola na trave e um cabeceio na pequena área, que não entrou assim por detalhe, por capricho do futebol. Até que o Fernando sai lesionado, lesão muscular, entra o Mercado, tem uma falha do sistema defensivo de cabeça numa bola parada e aí o Inter toma o gol de cabeça. Mas já estava preparando, já tinha uma sequência de lances preparados.
Aí vai pro intervalo, a verdade é que muda alguma coisa. O Juventude já estava jogando estrategicamente, porque o Roger é inteligente, ele sabe que ele não vai se meter de pato a ganso, o Inter, na teoria, tem melhor time, e ele, vou amortegar o jogo. O Inter teve mais chances. É verdade, tem um cara que dá alguma esperança, que é o Wesley. O Wesley era antes, e agora ninguém vai fazer mágica, num passe de mágica melhorar as coisas, o Wesley vai lá e começa a tentar coisas diferentes. Cava um pênalti, o primeiro pênalti não existiu, tá? O primeiro pênalti não existiu. É o pênalti perdido pelo Alan Patrick. Ponto 1. Depois o segundo pênalti existiu. O segundo pênalti não tem muito o que falar, é pênalti, ponto, bem marcado. Aí o que acontece? O Ener Valencia perde. Só que o cara invade a área. Dói dizer isso, é ruim pro torcedor do Ju que poderia ter... Mas, cara, o cara entrou, não tem o que fazer, é a regra, o cara invadiu ali. Se ele invadiu ali e ele pega o rebote, velho, tem que mandar cobrar de novo. O Ener Valencia aí faz o gol, faz 1-1 e se imaginou, bom, tá bom, futebol não é um esporte de justiça, o Inter vai classificar no abafa, na pressão, por ter melhores jogadores. Nem isso, tá? Nem isso o Inter consegue. Futebolisticamente, antes da gente passar para outra situação, tem muitas coisas que precisam ser revistas, né? O Inter tava precisando e, cara, o Alário não... É que assim, se eu for numerar aqui, basicamente ninguém vai ter performado, né? O Julinho Camargo meio que na prática foi um técnico, entrou e começou a ajudar ali, bota o Gabriel Carvalho, garoto da base, mas não vou cobrar dele que seja a solução dos problemas do Internacional. A gente queria que ele já tivesse um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de cancha, para justamente poder cobrar nesse momento. Mas a verdade é que o Inter não mereceu. O Inter absolutamente não merece. Eu quero destacar 2 pontos aqui que são muito importantes. O primeiro, que é a questão psicológica. O Inter tem o psicológico de... Cara, é desse tamanhozinho o aspecto psicológico do Inter. É assim, ó, um negocinho desse tamanho. Porque assim, o Inter tá precisando vencer e o Ener Valencia tá brigando com o zagueiro e dando cabeçada pra trás no zagueiro. Possibilitando o cara parar o jogo, sendo que o Inter precisa jogar, o Inter precisa fazer gol. Depois, o Igor Gomes e o Vitão tem uma discussão. O Vitão foi expulso de uma maneira completamente maluca e sem noção. Ele empurra um companheiro que estava discutindo com o Igor Gomes. Aí eu te pergunto, o Igor Gomes, o Inter tá perdendo, primeiro, ele simula como se tivesse apanhado exorbitantemente do atacante rival. Mas até aí já é ruim, mas tudo bem, tá? Tá pensando, cara, vai jogar, tu precisa fazer gol. Mas tudo bem, tá, tentou cavar alguma situação, não conseguiu, fica batendo cabeça com um jogador rival, sendo que tu tá precisando fazer gol, tu tá perdendo o confronto. Para ajudar o Vitão também entra na conversa. Então assim, o Inter não tem um problema só futebolístico, e tem futebol, tá? Não vamos achar aqui que não foi futebol contra o Juventude, a queda é no futebol, mas tem também mental, tem psicológico, tem a situação do Inter não ser um time nada preparado. O Inter errou 2 pênaltis numa decisão. Isso também é mental. O Inter tem um Vitão expulso daquele jeito mental, o Igor Gomes brigando na hora errada, o Ener Valencia também. Cara, são muitos os problemas do vestiário, que obviamente precisam ser responsabilizados o técnico Eduardo Cudê, mas agora eu refaço a frase que disse o presidente no vestiário depois do jogo do Beira-Rio. Não pensem que só caiu o Cudê e todos os problemas estão resolvidos. Tirar o Cudê era o primeiro ponto. Agora tu tem que ir, tu tem que avançar. E o Inter não está avançando. E esse é um ponto para ficar ligado, para ficar bem declarado aqui o que está acontecendo. Bom, gente, tem um lance que é emblemático, histórico, que obviamente está rodando o Brasil e está todo mundo querendo saber. Um torcedor maluco, inconsequente, que tomara seja punido, invade o gramado para bater no Ener Valencia quando o Ener Valencia perde o primeiro gol. Esse camarada é contido pelos jogadores do Juventude e ele é agredido pelo Alan Patrick. Pelo Alan Ruschel, que é um cara que eu conheço desde quando jogou no Inter e é uma baita de uma pessoa. Mas, cara, infelizmente, olha só o que eu vou falar. Infelizmente, o juiz aplicou a regra. E a regra diz que o Alan Patrick não pode agredir ninguém. Nem árbitro, nem companheiro de profissão, nem staff, nem torcedor. Tu não pode fazer isso. E pela regra, o árbitro acabou tendo embasamento para expulsar o Alan Ruschel. A expulsão, portanto, na regra, ela se justifica. Mas eu não posso colocar aqui o contexto da situação. Ele protegeu o Ener Valencia, ele foi agredido, era um cara inconsequente que invadiu o gramado e a expulsão dele, de alguma maneira, beneficiou o infrator. Sim, o cara colorado poderia ter mudado o jogo o rumo da história, o rumo da trajetória pela expulsão do Alan Ruschel. Eu te confesso que eu tô muito dividido. Moralmente, cara, sei lá,
chama, dá um amarelo. O VAR, eu não quero pregar que o VAR faça vista grossa, mas alguma coisa precisa ser alterada nessa regra aí para dizer o seguinte, olha só, em caso de invasão, altera a regra. Eu insisto, o juiz cumpriu o que está na regra. O juiz fez o que deveria ser feito. Infelizmente é assim. Mas é duro aceitar que tem um maluco completamente irresponsável que invade o gramado para bater no jogador do Inter. O Alan Ruschel protege esse cara. Eu sei, o Alan Ruschel se passou também, e aí eu não vou julgar ele em absoluto. O cara tava de cabeça quente, ele tava sendo agredido, agrediu, e aí o condenado é ele. O mínimo que eu espero é que esse cidadão, que esta pessoa, e que bom que os caras, ele tava querendo se esconder, porque daí na hora que tem que aparecer, eles não querem aparecer, tava querendo, um cara foi lá e tirou o capuz dele e mostrou para todo mundo. O mínimo é que ele seja exemplarmente punido. O mínimo. E digo mais, se o Inter perder mando de campo, agora imagino que você do outro lado vai me odiar, mas se o Inter perder mando de campo, eu não vou falar nada. Alguma punição tem que acontecer, porque quase que o infrator foi beneficiado, quase que esse doente acaba, que teve uma situação, uma atitude doentio, né, de invadir o gramado, esse camarada quase prejudicou o Juventude, ele quase muda o rumo da história. Que bom que pelos deuses do futebol isso não aconteceu, porque seria extremamente injusto. E o mínimo que eu espero é que esse cara seja punido, e se o Inter for punido, eu não vou falar nada, porque também tá na hora. Toda hora tem alguma coisinha de celular na cara de de agressão do vidiaçante, de invasão de torcida, e nada acontece. Cara, alguma coisa terão que fazer para não poder deixar, para no mínimo coibir. Lembra quando era antes, quando não tinha nada, toda hora tinha invasão? Aí começaram a coibir, jogar com portão fechado, o próprio torcedor se fiscaliza em todo o Brasil. Alguma coisa precisa acontecer para não passar impune o que ocorreu. Enfim, fato que, gente, o Internacional, ele foi merecidamente desclassificado. Vamos lá. E foi bom até, de um ponto, eu tô olhando pelo ponto positivo, tá? Pro Roger. Porque agora o Roger tá liberado para negociar com o Inter. Imagina se o Roger toma o chocolate que eu achava que ia acontecer, não pelo Roger, mas porque eu iludidamente, erroneamente, achei que os jogadores do Inter teriam aquele brilho de vamos lá, vamos massacrar os caras para mostrar que o culpado era o Kudê e não a gente, já que a gente queria a saída do Kudê. Mas agora o Roger tá classificado e ninguém vai acusar ele de nada ao negociar com o Internacional, e essa negociação vai acabar acontecendo fatalmente. O Inter foi impactado na temporada, perde um campeonato importante, mas minimamente achando um ponto positivo, e olha, tô me esforçando, tô cavando esse ponto positivo aqui, o Roger tá liberado para negociar com tranquilidade. Mas, gente, não vamos passar pano, eu não quero terminar o vídeo passando pano, tá? Eu vi um ponto positivo nessa questão, mas a verdade é que o Inter investiu, tá na 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, tá na repescagem da Sul-Americana e tá fora da Copa do Brasil. Aí você vai colocar tragédia, vai dizer que tem jogo atrasado, pode falar o que você quiser. Mas vamos lá, não era esse cenário que nem eu e nem você imaginávamos pro Inter. E justificativas à parte, qualquer situação que tu queira justificar, a tabela é essa e não tem muito o que fazer. Não tenho como discutir com a tabela, e a tabela mostra o Inter na repescagem da Sul-Americana e na 12ª colocação no Campeonato Brasileiro. E até agora pelo menos, sem um treinador. É mole? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.